Fala, povo de Deus, tudo na paz aí? Por cá, Thiago Costa, e esse é o Brasa, o podcast do Brasa, e eu convido você a participar dessa conversa hoje, gente. Eu estou muito feliz, eu entrei em contato com esse casal, então eu vou gravar agora com o maridão. Ele é uma pessoa, assim, culta, professor, doutor, tem projetos aí que está em andamento, a comunidade Veritas, né? Isso. Vai explicar o nome, mas só de ser doutor você já sabe que o negócio é legal. É marombeiro, casado, pai de família. Então, assim, que mais que eu posso falar? Só não foi arrebatado ainda, gente. É o Betão, Roberto Melo. Oh, beleza, Muito meu bom receber irmão. você aqui, Satisfação viu? demais estar aqui Que com legal, você. que legal estar aqui com você. Eu fico muito honrado de receber. A honra é toda minha. Vamos lá. Gente, o Beto é doutor em filosofia. Isso. E nós vamos falar então um pouco sobre isso. Filosofia, teologia, voltada aí mais para o nosso mundo adolescente e jovem, né? Uhum. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Beto, é na verdade você se apresentar, porque daqui a pouco eu te faço a pergunta. Apresenta aí pro pessoal que ainda não te conhece. Tudo bem, gente? Prazer, então. Meu nome é Beto de Melo. Como o Tiagão falou aqui, sou professor de filosofia, sociologia, né? Tenho doutorado em filosofia, mestrado em teologia. Atuo como professor em escolas, seminário, né, na área da teologia e também preparatório para o Enem. Então, falar para jovens para mim é uma satisfação, é um ministério, né, uma vocação. Muito E bom. eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder trocar essa ideia. Legal, gente, com um currículo desse, você fica até com medo. Que pergunta que eu vou fazer, né? Mas vamos pro nosso bate-papo. A primeira coisa que eu queria saber é como você se interessou por essa área. Tipo assim, filosofia, né? E começou, porque a gente sabe que você tem outros cursos também, mas Uhum. nunca para de estudar, né? Acho que agora eu parei, cara. Eu prometi para minha esposa, né? Inclusive ela tá ali, vai ser entrevistada daqui a pouco, que o doutorado seria É o mesmo. fim. Mas é muita coisa, doutor, gente. Cara, não é fácil, assim. Quanto O tempo? doutorado são 4 anos, né? Nossa, pai. Então é bastante tempo, assim. Você tem que desenvolver uma tese. Foi um processo difícil para mim também, porque eu estava envolvido com outras coisas, produzindo material didático, enfim, foi bem desafiador. Mas respondendo a sua pergunta, a filosofia, cara, ela surgiu pelo meu interesse primeiro na teologia. Ó, que Poucas pessoas legal. sabem disso. Então, assim que eu me converti, eu já comecei a ler muitos livros. Eu converti com 18 anos, Uhum. até por influência da minha esposa, que está ali Legal. nos bastidores. É, E assim que eu converti, eu precisei dar razão à minha fé. Eu queria entender o que tinha acontecido comigo. Assim, eu senti a presença de Deus, senti que eu tinha sido alcançado por Jesus, mas eu ainda Uhum. não entendia muita coisa. E eu sempre gostei de entender as coisas. Sempre tive uma vocação mais para a área de humanas também. Então, estudando teologia, a primeira área que eu me interessei na teologia foi a apologética, que é como você defende a fé cristã perante os críticos e como que você apresenta um discurso racional sobre o cristianismo. Nesse caso, a dúvida, então, assim, essa resposta era para você mesmo, Era né? para mim e para os meus familiares também, né? As pessoas não entenderam assim, né? Eu me converti e foi uma conversão muito autêntica, assim, sabe? Deus tocou no meu coração, eu mudei hábitos, eu Olha só. mudei o jeito de ser, assim, meus amigos, minha família, não conseguiu entender tanto, assim, sabe? E como eu sempre, essa coisa meio de professor, né, de querer Sim, sim. explicar as coisas, Didática. eu sempre quis, primeiro, para mim, entender o que tinha acontecido comigo. Bom, se Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, o que isso implica em todas as áreas da vida, sabe aquela coisa? Nossa. Como que eu vivo agora a partir dessa fé, sabe? Então, e como que eu falo disso para as outras pessoas? Então, uma área da teologia que é a apologética é Uhum. justamente isso, né? A apologia tem a ver com defesa, ou com você apresentar um discurso que justifique algo. E a apologética, curiosamente, é uma área da teologia que tem um diálogo muito grande com a filosofia.
Ah, tá, Entende? entendi. Então eu fui nesse caminho, fui cavando e fui vendo que muitos argumentos e muitos diálogos eram construídos a partir do pensamento de outros filósofos. Alguns cristãos, outros não cristãos, e isso me fascinou desde muito cedo, sabe? Então eu sempre tive essa vontade, assim, bom, se esses pensadores são tão importantes, né? E eu vim do direito também, né? Foi o primeiro curso que eu fiz. O direito também tem um pezinho na filosofia bem forte. Então, esses fatores foram me levando a me interessar pela filosofia, pela teologia, né? E aí ser professor foi um resultado meio que A natural disso, né? Uma consequência. consequência. Mas você tá falando um negócio que eu achei interessantíssimo, porque assim, é muito profundo, mas é o que deve ser muito normal para todo mundo. Porque eu tô fazendo aqui um paralelo com o novo convertido que é jovem, e aí, por exemplo, ele para de ir nas festas. Uhum, Mas por quê? Ah, porque agora eu sou da igreja. E muito pelo contrário. É porque agora eu entendi. E eu quero viver, então, para isso que eu entendi. uhum, E aí essa defesa é mais, também, no caso, para esses amigos, né, sobre isso. exatamente. Eu tô entendendo o que aconteceu comigo, querendo entender também. Eu vou te explicar. Não é porque eu estou indo na igreja. É porque existe realmente um caminho, né? Uhum, Pô, legal, muito bom. E eu acredito, os jovens precisam de ter esse senso crítico, né? E a filosofia fala sobre isso, né? exatamente. A filosofia, ela, mais do que uma disciplina acadêmica, assim, ela é um estilo de vida, eu costumo dizer para os meus alunos, né? Então, quando a gente trabalha o conceito de filosofia, eh, é muito comum a gente trazer a ideia de Kant, que é um filósofo importante, que ele diz: "Olha, não se pode ensinar filosofia. O que se ensina é filosofar", Ah, parafraseando aqui a ideia. Então, a poxa. filosofia é muito mais uma atitude filosófica do que uma disciplina, sabe? Uhum. Então, a pessoa que tem o pensamento crítico, que ela gosta de questionar, gosta de entender o porquê das coisas. Eu costumo dizer assim que a gente, quando é criança, a gente é mais filósofo, né? Porque a gente está na fase dos porquês. A minha Nossa, lá em filha, por casa tudo. exemplo, tem uma filha de 7 anos, né? Você tem uma filha pequena. É, e, cara, ela faz perguntas, assim, profundamente filosóficas, né? E a gente precisa de recuperar isso, essa capacidade de questionar aquilo que aparentemente é óbvio. eh, e a filosofia ela tem esse papel, sabe? De, ao fazer algumas perguntas, mostrar que aquilo que é aparentemente óbvio não é tão óbvio assim, Uhum. né? E aquilo que a gente tem como senso comum, como algo que já é dado, muitas vezes é algo que é construído a partir de um argumento que a gente simplesmente aceitou e parou de questionar. Então a filosofia tem esse papel, sabe? Muito bom, legal. E lá no Veritas, o que que é Veritas? Primeira coisa. É Eu sigo legal, me lá, conta. depois eu vou colocar aí na descrição do vídeo. O pessoal também poder ir acompanhando, né? Que é muito legal o trabalho. Mas o que que significa Veritas? Uhum. Veritas é uma palavrinha em latim que significa verdade, né? Então, a verdade, ela é uma busca tanto da filosofia como da teologia. E como eu gosto de trafegar nessas duas áreas, né, acabou sendo um nome aí que fez muito sentido para a proposta que eu estou construindo, que é a Comunidade Veritas, né, Sim. que é um espaço digital, vamos dizer assim, né, nas redes sociais, para difundir realmente a teologia, a filosofia, formar um grupo de pessoas que têm esse interesse e que buscam estudar com profundidade, com clareza, com acompanhamento, né, que eu acredito que é uma das formas fundamentais de aprender, você estar junto com outras pessoas que também se interessam por aquele assunto, Uhum. sabe? Tem a ver um pouquinho com um desafio que eu tive no início da minha caminhada, que eu sempre fui muito sozinho nessas buscas, É né? mesmo. Então, talvez um pouco pela minha personalidade, ser mais introvertido, mas também porque o meu meio ali eu não encontrava pares, assim, sabe? Que interessavam por teologia, por filosofia, e eu acabei vivendo essa experiência muito sozinho, aprendendo muito sozinho, e não é algo positivo, sabe? Desde da Bíblia, da cultura judaica, o aprendizado é feito por meio de mestres, né? Então, por exemplo, O próprio Jesus no o próprio discipulado dele, com os Jesus escolheu os discípulos. discípulos,
Paulo estudou aos pés de Gamaliel, Elias e Eliseu. Então, a tradição judaica até hoje é muito assim, né? São mestres que instruem discípulos. Então, eu acredito que tanto na filosofia como na teologia, esse conhecimento ele deve ser feito acompanhado, sabe? Então, eu tenho me posicionado assim hoje como um mentor mesmo, né? De alguém que quer transmitir um pouquinho da experiência que eu tive, dos Sim. conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos, para outras pessoas, sejam jovens, pessoas mais experientes, que queiram ter um contato assim mais profundo, mais relacional também com a filosofia, com a teologia. Lá dentro do seu meio de trabalho, assim, como professor, né, agora, Uhum. você teve alguns alunos que se interessaram por isso? Teologia e filosofia? Cara, Pós-aula bastante, que eu assim. falo, né? Porque Sim, na aula ali tem que bastante. cumprir o calendário Aham. ali e é É. isso aí. Assim, bastante, mas é uma proporção pequena, vamos dizer assim, né? Como eu dou aula para muitos alunos, né? Então, proporcionalmente são poucas pessoas, para falar a verdade para você. Mas essas poucas pessoas, em termos proporcionais, acabam me dando um otimismo, porque tem muito jovem que se interessa Sim. por filosofia, por teologia. Eles estão cansados de conteúdos muito rasos, muito superficiais, que hoje as redes sociais estão lotadas, né, desse Uhum. tipo de conteúdo, e algumas pessoas, sabe, estão voltando à leitura, voltando à reflexão, às vezes uma aula assim que você provoca ou traz alguma questão, vez ou outra algum aluno vem e A traz um... leitura ajuda demais. Inclusive, eu participei de uma conferência no final do ano passado, e aí a gente na conferência recebe o kit, né? E nesse Uhum, kit tinha uma revista. E tinha uma reportagem falando justamente sobre a volta dos materiais impressos, que está, assim, começando a retornar. uhum, E eu falei, gente, é verdade, né? Porque às vezes no celular a gente fica cansado, né? sim. De ficar vendo ali a tela e tudo mais. É muito legal, atrativo. Mas eu acho, me chamou a atenção essa questão da leitura. Eu queria te perguntar, quantos livros você lê por, por mês? Cara, a minha meta é de 1 a 2 livros por mês. Eu não sou um grande incentivador de muito consumo de Uhum. literatura, sabe? É mais com profundidade. Com profundidade. Eu, particularmente, tenho uma leitura lenta. Eu gosto de escrever, de ler assim, dialogando com o texto, grifando, fazendo anotações. Então, eu prefiro ler um livro bem lido do que ler vários livros en passant, assim, Oh, só Deus, para. obrigado. Que não sou só eu, Deus. Eu tenho uma leitura lenta também. É, Às vezes, aí eu vou me perguntando, o que que é isso aqui? Anoto também. eu sou muito a favor desse tipo de Ah, aprendizado, não, mas se sabe? você tá falando, doutor, professor, não tá me errado não, gente. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Mas é isso mesmo, cara. É, assim, é inclusive um lema que eu defendo. É você lê de 1 a 2 capítulos da Bíblia por dia e lê 1 a 2 livros por mês. Sabe? O importante é a constância, né? É você Hum, fazer disso uma prática que vai ser inserida na sua rotina. uhum. E fazer uma leitura que realmente você vai ter tempo de dialogar com aquele texto, né? Então, é sempre uma leitura ativa, grifando, anotando, eh, fazendo uma caixinha de notas, que é algo que eu ensino também, fazendo pequenas notas de pequenas reflexões que você consegue extrair daquela leitura que você fez. Então, eu acho isso muito mais proveitoso. Igual está início do ano, né? As Sim. pessoas têm aquela sede de ler a Bíblia inteira num ano. Ah, é. Lá na igreja a gente fez A esse gente projeto. faz isso. Cara, eu acho que pelo menos uma vez na vida todo mundo deveria fazer isso, ler a Bíblia inteira por um ano. Mas isso não precisa ser uma regra todo ano, entendeu? Tem gente que fala, cara, eu leio a Bíblia todo ano, tem 10 anos. Uhum. Pô, legal, mas eu prefiro e eu recomendo que a pessoa tenha outros estímulos também. Então, um ano ela leia a Bíblia inteira um ano. No outro ano, cara, faz uma leitura mais pausada, dedica a fazer um estudo mais profundo de alguns livros da Bíblia. Então, quando eu recomendo ler de 1 a 2 capítulos da Bíblia, vai dar em média ali você ler a Bíblia inteira em 3 anos. Só que é uma leitura, cara, que você vai ter tempo, você vai ter assimilado bem o conteúdo, sabe aquela coisa? Então é o tipo de aprendizado que eu
eu adoto, sim, e eu ensino também. Eu acredito que é mais proveitoso. E você falando, inclusive, eu acho que tem 2 pontos nessa leitura mais espaçada. Uhum, Um negativo e um positivo. E eu acho que pesa mais para o positivo. O negativo que eu vejo é que hoje em dia a galera tá muito ansiosa. uhum, Então a gente quer terminar rápido. sim. Inclusive foi até uma coisa que eu tive, né, no meu devocional esses dias aí para trás, Deus falando comigo a respeito de constância, foi o que você falou. Constância. A gente está numa leitura que são 3 capítulos por dia. Uhum, Assim, tem dia que eu consigo ler mais. E eu acho que quando chegar ali em Salmos, com toda certeza dá para você ler uns 10, 15. É, mas e a constância? Isso Deus me falando, né? Bom, eu quero que você leia esses 3, mas para você fazer com qualidade, porque não é número. uhum, E aí eu falei, poxa vida, é verdade. E isso implica na gente pensar algo mais demorado, uhum, não tão rápido. exato. Então, essa questão da ansiedade talvez é um ponto negativo para a galera lutar contra isso, ok. Mas o ponto que mais pesa é justamente esse, da gente fazer algo com qualidade. E talvez isso vai ser até mais aliviador para o jovem adolescente, Uhum. porque o adolescente, às vezes é por causa da preguiça. Eu tenho que ler 3 capítulos. Mas se o cara ler 2, é muito possível. Sim. E é mais relaxante, Uhum. é mais tranquilo, a pessoa vai se sentir com o dever cumprido. Então, isso é legal. E o jovem também. Ó, agora eu estou fazendo faculdade, tem que correr atrás do meu trabalho, não Exatamente. tem esse tempo É, todo. Então, ler menos capítulos para ele vai ser mais mais interessante, porque ele vai interessante. ter o dever cumprido dentro de um tempo mais longo, Uhum. mas vai ter o dever cumprido de estar em comunhão com Deus Exatamente. recorrentemente. Diariamente. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito no poder da rotina. Hum, Então é melhor você fazer um pouquinho todo dia do que você fazer muito poucas vezes, sabe? Então, por isso que eu falei, como eu estou muito em contato com jovens que estão se preparando para o Enem também, uhum, então já tem um volume de leitura, já tem um volume de estudo muito intenso. Então a gente sabe que a leitura bíblica acaba ficando comprometida em algumas fases da vida. E tá tudo bem, né? A gente tem entendi. que ter essa leveza, essa generosidade com a gente mesmo até, sabe? Nós vivemos numa era em que a gente está muito obcecado por metas, por resultados, e nem sempre isso é bom. Eu acredito que a gente tem que ter metas, eu acho que é legal a gente ter parâmetros, mas a gente não pode ficar escravo, sabe, de um excesso de pressão sobre nós mesmos. Então, você ser leve, você ser constante, tem uma frase que eu gosto que diz assim, ó, a constância imperfeita vence. A constância imperfeita vence. Então, o que que eu vejo assim, muitos jovens, eles querem ser muito perfeitos no que eles fazem, Sim. e aí não conseguem manter a constância. Então, por exemplo, você falou da academia. Ó, o cara, ele quer colocar o shape nesse ano, é É. uma das metas, né, do jovem. Esse ano eu vou colocar o shape. E aí ele coloca uma meta muito alta para si. Então, vou treinar todo dia, vou fazer uma dieta rigorosa, tal. E quando ele começa a se submeter a esse processo, ele vê que não é fácil. E Uhum. que ele vai ter momentos que ele tá com ânimo, tem momentos que ele não tá com ânimo, né? E quando ele percebe que ele não é tão perfeito assim como ele gostaria de ser, ele desiste. E aí não faz entende o que eu quero dizer? Sim, sim, Por sim. uma meta muito exagerada de si mesmo, ele acaba desistindo e não fazendo um básico bem Porque não, feito, não né? fica possível, Não né? fica possível, não fica atingível, né? Não fica alcançável. Então, quando eu digo que a constância imperfeita vence, cara, você consegue ter um físico legal, você consegue ter uma prática de atividade física legal, sendo relativamente irregular. Né? Então, tem dias, cara, que eu não estou bem emocionalmente e, cara, eu não vou na academia, entendeu? Mas isso acontece ali em média 1, 2 vezes na semana, mas nas outras 5 eu estou bem, Uhum. entende? Só Sim. que aí a pessoa, por um dia, não tá bem, fala, tá vendo, eu não sirvo para isso, não, eu não tenho esse foco. Então, essa sobrecarga fica muito pesada. E trazendo para a leitura bíblica, é a mesma coisa. Quando a pessoa põe a meta assim, vou ler 3 capítulos da Bíblia.
Cara, tem dia que você não está emocionalmente bem, tem dia que você está cansado, e aí você não lê os 3 capítulos, aí falou, aí ou senão você sabe que ler 3 capítulos vai te demandar um esforço que você nem começa. Então, quando eu falo assim, lê um capítulo da Bíblia por dia, Uhum, entende? É algo que é sim. atingível. Então, eu leio um capítulo, pô, hoje eu estou bem. Eu leio mais um, leio mais outro. Cara, eu não estou bem, eu vou ler um. Entende? Então, você colocar metas mais alcançáveis, mais realistas e até mais minimalistas, ajuda a gente a ter essa constância. Que é uma constância imperfeita, mas que no final vai te trazer um resultado muito mais positivo do que você ficar pulando de projeto em projeto, assim, É sendo muito verdade. radical durante um pouco período de tempo. Tem até um pastor que ele fala, aí o meu pai, a gente começou a usar essa lógica, né? Ele fala assim: o feito é melhor que o perfeito. Sim. E porque o perfeito nem sempre vai ser realizado ou alcançado. Uhum. Eu não vou conseguir alcançar aquela perfeição, mas fazer eu vou conseguir. Exatamente. Então, é verdade. E isso bate também novamente, né? Constância, que é melhor. Sim. Constância, constância, constância. Muito bom. Outra coisa que eu queria ver com você também, como que você faz a sua rotina? Tipo assim, porque é pai, tá inserido lá na igreja, mudou pro município aqui bem pertinho, né, de BH, mas mudou e tá mais longe da família, né? Uhum. Em Lagoa Santa. Lagoa Santa. É, tem também essa questão da comunidade. Uhum. Professor, ainda tá dando aula? Tô bem reduzido agora esse ano, né? Já tive muito intenso, mas ainda tô. Malha. Esposa, filho. Como é que você dá conta? O que você faz? Cara, então, assim, eu já tive uma rotina muito insana, assim, de sair de casa às 5:30 da manhã e chegar às 8 da noite. Fiz isso durante um período da minha vida, mas desde o meio do ano passado eu dei uma reduzida, sabe? A proposta da comunidade Veritas me puxou muito para isso, né? Então eu tô gradativamente, esse ano está mais intenso isso, estou Uhum, reduzindo a sala de aula presencial e estou indo para o digital. uhum. Então, com isso, eu tô com uma rotina mais em casa, o que é muito bom para mim, mas é desafiador, porque você tem que colocar uma disciplina sobre si, né? Porque você tá em Sim, casa ali e tal, se entendi. você deixar, você se perde. É. Então, eu tô bem nessa fase de transição, sabe? E o que é mais legal a gente entender, Thiago, que a nossa vida, ela não é um crescimento linear assim perfeito. A nossa vida é feita de ciclos, cara. Então vai ter momentos que você vai trabalhar demais, você sabe disso, né? Tem Sim, momentos na sua empresa que tem meses ali que a sua demanda é quase exclusiva para o trabalho. justo. Alguns momentos não é assim, né? Então talvez algum jovem está preparando para o Enem, está estudando para um concurso, cara, tá ali dedicando horas de estudo, mas a gente tem que entender que não vai ser sempre assim. Uhum. Então acho que o mais legal é a gente entender o momento que a gente está vivendo e, dentro daquele momento, você estabelecer uma rotina que seja adequada àquela fase que você está passando, né? Então, hoje, como é que eu faço? Pela manhã, eu me dedico à preparação de conteúdos que eu vou fazer, estudos, Você do mesmo meu faz o roteiro. devocional, faço os roteiros, eh, então, cuido da minha saúde também, então, atividade física, ah, então amanhã é um cuidado mais de mim, assim, e de preparação para o trabalho. Uhum. À tarde eu estou dedicado mais à produção mesmo de conteúdo, gravação de aulas, né? Mais voltado para o trabalho mesmo. Sim, E depois, à noite, tento ficar ao máximo por conta da família. Vez ou entendi. outra, às vezes o trabalho demanda alguma coisa, tal, a igreja também, né? Então, eu tenho ensaio de louvor, lidero um pequeno grupo à Legal, noite. hein? Então, à noite, às vezes, a gente divide ali entre família e compromisso da igreja também. Entendi. E eu acho que é importantíssimo a gente tratar sobre isso para os jovens e adolescentes, porque eh, eu venho tentando trabalhar com um projeto de antecipação. Como assim? Outro dia a gente gravou um podcast com um especialista da área financeira. Uhum, E aí eu até comentei com ele que eu vi de um pastor, daquele do Escolha Esperar, sabe? uhum, E ele falava sobre casamentos, né? Ele falou, ó, tem muita gente separando, taranã, taranã. Trouxe um dado e ele falou,
Gente, então presta atenção. A gente consegue resolver esse problema em Jesus, claro, mas o melhor remédio não é ir e resolver o problema quando ele acontece, é não deixar ele acontecer. Então a gente prepara o jovem e o adolescente antes para quando eles chegarem nesse momento de casar, não passar por isso. Uhum, Vai passar por uma outra coisa, porque não tem jeito, ninguém é perfeito. sim. Mas ele falou isso e abriu minha cabeça. Eu falei, poxa vida, então eu posso trazer para esse jovem, para esse adolescente, essa mensagem de que é possível a gente começar a se preparar agora, no momento de juventude e adolescência. Uhum, E é legal você falar sobre isso, assim, você ter esse tempo para você durante a manhã, porque eu tô passando por isso esse ano. Nossa, é muito difícil. E eu fico com aquele peso na consciência de que se eu for para academia, eu não tô fazendo alguma coisa na minha casa, não tô fazendo alguma coisa no ministério, não tô fazendo alguma coisa na empresa, não tô fazendo alguma coisa com minha esposa, minhas filhas. Eu falo, gente, será que eu tô certo mesmo? E eu comecei a ver, poxa, eu preciso, porque senão eu vou ter um burnout. sim, Senão eu vou ter, sei lá, vou parar aqui, o meu corpo vai parar da pior forma. sim. E é legal a gente ter esse tempo, né? Então, você que é jovem, você que é adolescente, presta atenção, gente. Nós estamos ouvindo isso aqui de um doutor. Mas é verdade. É, começa a ter tempo para você, não se esquecendo da igreja. Porque às vezes eu também esbarro nisso. Hum. Vão participar comigo nesse projeto aqui? Tem um compromisso. Ficar em casa deitar. Mas me ajuda aí. Mas então é legal. Você está falando que é possível, né? Sim, Poder se preparar para a vida, poder estudar, poder ter uma família, poder dedicar um tempo para você, que não é errado, né? exatamente. É ter o equilíbrio das coisas, entender as fases, igual nem sempre eu pude ter esse tempo para mim de manhã, né? Eu entendi os processos que eu estava vivendo. Hoje eu construí um direcionamento profissional que me permite isso, Uhum. mas eu sabia, quando eu saía de casa às 5h30 da manhã, às vezes um pouquinho antes, para ir trabalhar, eu já saía planejando um dia em que eu poderia estar em casa e ter amanhã para eu poder fazer as coisas que eu acredito. Mas isso envolve tempo, envolve maturidade, envolve uma construção de vida que você vai fazendo ao longo do tempo. Então, às vezes, eu vejo os jovens assim com muita necessidade de resolver a vida muito cedo, Uhum. né? Então, o jovem ele quer já saber com quem ele vai casar, É. ele já quer saber com que ele vai trabalhar, O primeiro carro ele seu do vai, ano. ele já quer estar com a vida resolvida, porque no fundo todos nós temos uma necessidade de segurança, né? Só que a gente tem que buscar ter essa necessidade de segurança suprida em Deus. Porque se a gente quiser É verdade. resolver pelas nossas mãos, cara, a gente vai eh, se antecipar, a gente vai tomar decisão errada, a gente vai viver ansioso, sabe? Então, aprender a confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle, sabe? E que a vida ela vai caminhar, as coisas vão se resolver, né? Então, você não precisa saber com quem você vai casar, sei lá, com 15, 16, 17, 18 anos, né? Eu costumo dizer, algumas das pessoas mais interessantes da sua vida você vai conhecer depois dos 30, né? Uhum. Quando você estiver maduro no trabalho, né? Costumo dizer com os jovens também que boa parte das profissões que vão existir daqui 20, 30 anos nem existem hoje, né? É verdade. Tem uma pesquisa, se não me engano, de 2018, que mostrava, né, que em 2030 80% das profissões ou não existiriam mais ou estariam profundamente modificadas. Olha, Então eu costumava dizer para meus alunos, é muito possível que muitos de vocês aqui vão trabalhar em profissões que hoje nem existem, né? Então por que você vai ficar ansioso com isso, sabe? Então é confiar em Deus, acreditar que a própria vida e o próprio direcionamento, a providência de Deus vai se encarregando dessas coisas, sabe? E a gente fica sim. muito preocupado, cara, que eu vou ser, qual vai ser minha profissão, quem que eu vou casar, onde eu vou morar, qual vai ser minha renda, sabe aquela coisa que é bem a angústia do jovem, né? E Não deixa essa de ser legítimo, que né? não deixa de ser legítimo, né? É uma fase assim de muitas incertezas, em que a vida
está sendo construída ali. Mas é justamente nessas horas que a gente tem que aprender a confiar em Deus, sabe? Entender que a nossa corrida é uma maratona longa, sabe? A gente não precisa de se resolver também, inclusive isso é um ponto importante. A gente não precisa de se resolver nessa vida, porque nós temos uma vida eterna, cara, para Hum, desfrutar. Sabe? Então eu vejo as pessoas, não só jovens, mas no mundo que nós vivemos, as pessoas com muita necessidade de dar certo. Sabe aquela coisa? Eu preciso dar certo na vida, porque né, eu tenho esse tempo para viver e eu tenho que construir uma narrativa de sucesso. E, cara, você pega os grandes nomes da Bíblia, foram mártires, sabe? Não tiveram tempo de construir, de chegar à velhice. é E, cara, eles verdade. estão desfrutando a eternidade e com certeza vão estar num patamar de vida muito superior ao nosso, sabe? Sim. Então a gente tem que ter essa visão de eternidade também, sabe? A gente não precisa se resolver nesses 80, 100 anos que nós temos aqui na Terra, sabe? Uhum. A nossa história ela vai ser construída para além disso, né? Então, esse desespero por dar certo acaba sendo, no fundo, uma falta de esperança, sabe? Uma falta de ter uma visão de longo prazo, ter uma visão da vida eterna e que vai colocando o coração da gente no lugar certo e vai mostrando pra gente, poxa, que é um dia de cada vez, né? Jesus ensinou a gente a orar pedindo o pão nosso de cada De dia, né? cada dia. Então, Verdade. Pô, legal, né? Bom, só colocando que, assim, a ideia não é, gente, pelo amor de Deus, não é tipo assim, eu tenho que fazer, nananana, mas eu tenho que ter esse pensamento de que, caso não dê certo, uhum, beleza, vamos continuar. sim, E não é parar de tentar, né? claro. Mas é realmente caminhar. Uhum. O apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios 15, que em Cristo o nosso trabalho não é em vão. Então, a gente tem que trabalhar com zelo, temos que trabalhar com excelência, temos que buscar resultados, temos que buscar eh, alcançar coisas grandes para a glória de Deus, Uhum, né? Jesus ensinou a gente a orar: santificado seja o teu nome. O que isso significa? Significa que a gente tem que buscar fazer o nome de Deus grande, né? Buscar a glória de Deus. Então, quando você tem um sucesso profissional, quando você passa num grande concurso, quando você tem uma família estável, uma família bonita que você construiu, tudo isso, cara, se você tiver com o coração no lugar certo, isso é para a glória de Deus e é bom e Deus se agrada disso, né? O problema é você transformar isso num ídolo, sabe? Que sim. eu acho que é o desespero, assim, que eu vejo em muitos jovens, né? A pessoa precisa, como ela não tem essa visão da eternidade, ela quer fazer as coisas por ela mesma, ela precisa de que tudo aconteça de acordo com a visão de sucesso que ela tem na cabeça, sabe aquela coisa? E acaba se atropelando e se perdendo nesse processo. E uma coisa que eu observei diante do que você está falando nessa leitura mesmo que a gente começou lá na igreja. E aí, logo agora no início, Gênesis, Deus criando todas as coisas e tudo mais. Até coloquei isso pro pessoal que a gente estava conversando lá da liderança. E a gente falou assim, é, poxa, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Então, ele cria o trabalho trabalhando, é bom. Ele cria tudo que a gente vê, né? Árvores, frutos, mar, céu, tudo. E aí tá escrito lá, viu Deus que era bom. Cria o homem e a mulher, viu Deus que era bom. Ele dá uma ordem pra galera, ó, tudo que eu criei é bom e vocês podem. A ordem não é não coma. A primeira parte da ordem é coma. Aproveite tudo que eu fiz. Só essa aqui que não. Mas todo o resto, quantas existiam? E aí, Satanás vem sorrateiramente ali na serpente, a gente conhece a história, mas ele pega um detalhe. Ele não fala que a criação não é boa. Ele fala que é tão boa que substitui a Deus. Então, aquele fruto ali, na verdade, ele é tão bom, mas tão bom que você deve comer. Ele é melhor do que Deus, porque ele vai te trazer informações que Deus tem. E aí eu fico, poxa vida, é verdade.
tô aqui pensando, eh eh, poder fazer tudo isso é muito bom, mas o erro está em colocar isso acima de Deus, né. Exatamente. É, É o conhecimento do bem e do mal, é querer o conhecimento de Deus sem o Deus do conhecimento, né. é, justamente. E aí a gente não quer o Deus bom, a gente quer a vida boa. Exatamente. É, e a vida boa, ela é estar em Deus, né, cara. É, Tudo, como você disse no início, sem Deus não faz sentido nenhum, cara. A gente tá aqui, a gente gravar um podcast, por exemplo, sim, né, fazer as coisas. Agora, quando a gente entende que é para a glória de Deus, cara, isso ganha um sentido eterno. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz algo tipo assim, né? O que não é útil na eternidade é eternamente inútil. boa, é Então, verdade. em Cristo, o nosso trabalho não é em vão, sabe? Então, quando você está, sei lá, lavando uma louça em casa ou arrumando o quarto, e você faz aquilo para a glória de Deus, cara, aquilo tem validade eterna, porque é para a glória de Deus. Sabe, quando você tem um sucesso profissional, você tem uma grande conquista, você se supera em alguma coisa, você consegue impor uma rotina, consegue estar com um físico legal, você consegue alcançar coisas boas e você tá com o coração no lugar certo, buscando a glória de Deus, cara, tudo aquilo ganha um sentido eterno, sabe? E as coisas eh, começam a fazer um sentido muito maior, assim, do que mero, sei lá, vantagem pessoal, entendeu? Sim. E lá na escola que você dá aula, tem alguém que, assim, você conseguiu filosofar junto, introduzir, né, Deus, a teologia, que teve algum testemunho legal? Cara, eu tenho alguns casos, assim, bem legais. Uma das coisas que me fez sentir que eu tinha uma vocação mais para essa área da mentoria, do acompanhamento um a um, foi um trabalho que eu exerci nas escolas que eu atuei. Eu trabalho numa rede, né, de Uhum. educação, e como é um trabalho que é você ser o supervisor de turma. Então, cada professor é eleito para supervisionar uma turma. Então, Entendi. ele vai ter reuniões semanais, agendadas, um a um, com alguns alunos, para É acompanhá-lo mesmo? nos estudos, para acompanhar na vida pessoal, tal. E quando eu tive essa experiência, cara, foi muito legal, assim, sabe? Eu me sentia assim, que, que o meu trabalho fazia mais sentido nesse acompanhamento um a um do que ficar falando ali para a galera, Que sabe? legal. Então, assim, desde ajudar a montar rotina de estudo, a montar planejamento, a ouvir os dilemas do jovem, o que ele estava passando em casa, aquela coisa. Especialmente nesses contatos, cara, é muito positivo, assim, sabe? Os feedbacks que eu tive. ah, eu trabalho numa escola que não é confessional, né, então você não tem esse espaço, assim, para falar do cristianismo durante as aulas ou fazer uma defesa do cristianismo durante as aulas. Então você é mais descritivo ali, você apresenta o conteúdo, né, mas, em conversas pessoais, cara, né, que o pessoal me acompanha nas redes sociais também, sabe da Uhum. minha fé. Sim. Então, assim, em diversos casos, assim, especialmente as pessoas que tinham interesse na filosofia ou tinham interesse, né, nessa busca de qualidade de vida, que é uma coisa que eu tenho defendido bastante, sempre me buscavam, sabe? E tiveram contato com o evangelho, puderam receber influência positiva. E, assim, cara, isso fez muito sentido para mim, assim, de, falei, cara, eu posso fazer diferença individualmente na vida das pessoas, sabe? Esse contato direto, assim, é algo que me motivou demais, sabe? Então, para responder sua pergunta, assim, acho que as melhores experiências que eu tive, né, foram esses contatos um a um com alunos que buscaram, assim, o meu aconselhamento para poder, né, se organizar na vida, Legal. organizar as ideias, tal. E aí nesse contato, assim, a minha fé acabava ficando mais evidente, assim, né? Então, Hum, nesse sentido. entendi, legal. A gente vê lá nas redes sociais, os meninos é doido com você, né? As fotos lá, tudo. É. Muito legal. É, Mas acaba que a gente consegue também, nesses momentos um a um, ter mais liberdade para passar, né? sim. Tipo assim, o reino Uhum, e essa mudança de ser um cristão mesmo e tudo mais. uhum.
Na sua igreja você também trabalha com isso ou é diferente? É mais para outro público? Na minha igreja, eu ajudo no ministério educacional também, né? Lá a gente chama de pastoral educacional. Então, cursos de batismo, sempre Uhum. nessa área da educação, sabe? Cursos Sim. de batismo, os cursos da trilha formativa que a gente tem na igreja. Então, é a área que eu tô assim, e também no louvor, né? Você Ah, que me conhece aí é. de muito tempo, né? A gente sabe É que teclado, bateria, não, violão também? lá eu tô tocando teclado, né? De Ah, vez em quando toco bateria também, mas é mais excelente o baterista. você também. Não, eu preciso estudar mais. Mas, cara, pegando aquele gancho, eu acredito muito no evangelismo relacional, sabe? Eu sou uma pessoa introvertida, eu sou tímido, então eu sou um péssimo evangelista de plateia, sabe? Eu não me vejo assim numa praça pregando, sabe aquela coisa. Tem gente que flui, evangelismo flui, né? Uhum. A pessoa tem uma naturalidade para falar de Deus, Mas seu das coisas de chamado, assim, se a Deus. gente pode falar, é mais pro lado mestre, né? Se a gente pegar os Sim, 5 ministérios ali. é, né, essa parte do evangelismo, né? Então, esse evangelismo mais público, assim, mais. Eu, pessoalmente, cara, acredito muito no evangelismo relacional, no evangelismo pessoal. A pessoa te conhecer, ver sua vida, ver como é que você trata a sua família, ver como que você é nos seus, né, na sua ética pessoal e a pessoa ir percebendo em você sinais do caráter cristão e falar, cara, eu me identifico com isso, sabe? E às vezes ver como que você lida com a dor, por exemplo, né? Talvez minha esposa vai explorar isso no conteúdo que ela for produzir com você. A gente teve perdas gestacionais e era impressionante, assim, como que nesse momento de dor, muitas pessoas chegaram, especialmente para minha esposa, e falaram, cara, é impressionante, assim, ver como que você lida com o luto, né? Como que a fé cristã te ajuda a passar por essas fases. Então, esse evangelismo relacional é algo que todo mundo pode fazer, sabe? Tem gente que acha que para fazer missões, pra fazer evangelismo, você tem que ser um cara muito performático, tem que. E, cara, Jesus não chamou a gente para ser, sabe, grandes comunicadores. Jesus nos chamou para ser testemunhas, É. né? Falar do que ele fez na sua vida, de como que você vive a partir dessa fé. Então, eu tenho acreditado muito nessa forma de evangelização, que é a Uhum. forma que eu mais me identifico, assim, que eu sinto que eu consigo ter mais frutos. E dor é uma coisa que todo mundo tem ou vai ter. Sim. É... Bom, você tocou nesse assunto, né? Como que foi pra você? Cara, assim, entrando mais em detalhes, né? A gente teve duas perdas gestacionais, uma no 9º mês de gestação, sem nenhuma causa médica, uma semana do parto previsto, simplesmente o coraçãozinho da nossa filha parou de bater, a gente teve que fazer um parto de emergência e foi aquela dor, né? Terrível, aquele luto. A minha esposa é até melhor do que eu para tratar desse tema, que foi um tema que ela abordou muito bem, sabe? Nas redes sociais, na época, até hoje ainda. Uhum. Ela fala muito desses recomeços, né? Que a gente precisou de ter. Cara, mas assim, é uma dor que a gente não consegue explicar, cara. É um luto, é uma perda, é um sentimento, assim, é uma saudade de algo que você não viveu, sabe? Eu acho que talvez seja a forma de eu explicar. É um lamento por um monte de coisas que você poderia viver e você não vai viver, sabe aquela coisa? Sim. Então, assim, nesses momentos, cara, que a gente vê o tanto que a fé cristã é importante, sabe? Nossa, com Deus, certeza. ele não tirou de nós o sofrimento. Então, quando você se converte, você entrega sua vida para Jesus, é um erro achar que sua vida, né, vai estar resolvida, você não vai ter problema, você não vai passar por dores. Não, cara, a diferença é que quando você passar por isso, e isso uma hora vai acontecer, seja um luto, uma decepção, uma perda de emprego, né, uma falência, quando isso acontecer, você sendo cristão, você vai ter a convicção de que Deus está ali com você no processo. Sabe, isso ficou muito claro assim pra gente. A gente passou por um momento de luta, a gente deu uma afastada do ministério pra gente viver, sorver esse luto, mas a gente entendeu que era parte da nossa comunhão com Deus, sabe?
E Deus ele estava ali com a gente todo o tempo e nos consolando, nos orientando, né? Mas eu vou deixar Hum, para minha esposa falar disso melhor, que ela tem muita lição legal para trazer dessa fase assim da nossa vida. sim, nossa. E falar de filho, né, é um negócio loucura, a gente não sabe explicar. É. Que uma vez eu tive a minha mais velha no hospital e ela teve que dormir lá, internou. Foi só um dia, mas assim, pra gente chegar com ela no hospital, ela passou mal a semana inteira. Uhum. E era febre, e a febre nunca baixava. Uma semana é loucura. Sim. E aí, assim, teve um dia que eu tava na minha empresa, e aí eu recebo uma chamada de vídeo da minha esposa. E ela chorando. Ela nem Uhum. conseguia falar, fez assim, né? Vai embora logo. Nós precisamos levar ela rápido pro hospital. E eu falei, nossa, larguei tudo e fui pra casa. E aí, chegando lá, ela já desceu e a gente foi. Mas, na semana, eu só chorava. Uhum. Eu chegava, eu não tô afim de chorar, mas, sabe? Uhum. O que que tá acontecendo, gente? É, Cura essa bem menina logo. isso. Tipo assim, passa pra mim, eu não quero que ela sofra isso. Uhum. Mas Deus também tem me falado a questão do sofrimento, Sim. né? E que a gente vai passar, está passando, já passou, não tem como fugir. Me lembra até os profetas, né? A gente pegar ali, sei lá, Jonas, Sim. uma vida inteira fugindo da galera de Nínive, e Deus manda ele pra onde? Pra... Ô Deus, você é doido. Tipo assim, eu não quero. E por isso que ele foge, né? É. E aí chega, Deus fala, ó, é seu ou é meu? Então deixa eu fazer. E a gente não entende por que que Deus faz isso. Mas existe um propósito que é muito maior do Sim. que o que a gente entende ou não. Então essa questão de sofrer, vale a pena a gente filosofar com Deus, né? Sim. Porque Deus tem uma mensagem pra gente que nós vamos ver, talvez, né? Nós vamos ver mais pra frente. O ser usado, talvez Deus tenha alguma coisa pra ajudar outras pessoas através disso que vocês passaram, né? Com certeza. Com a gente ele teve pessoas que passou por perrengues, minha esposa é enfermeira, conseguiu ajudar. Essa semana mesmo a gente conseguiu uma vaga no Hospital Santa Casa. A gente tem um casal de amigos que o filho deles teve um probleminha na bexiga. E se fosse esperar a fila, ia prejudicar o menino, que acabou de nascer. Uhum. Então ela liga imediatamente para uma amiga lá de Santa Casa e ela mexeu os pauzinhos, mudou o menino de leite, que não sei o que, eles foram transferidos. E aí quando eles chegaram lá na Santa Casa, aí a informação que chegou para esse casal é, gente, mas vocês já estão aqui? Como é que vocês conseguiram tão rápido? E aí a gente ficou do lado de cá super aliviado, porque a gente sabe como é triste você ter um menino Sim. passando num problema É. e você não poder fazer nada. Uhum. Então essa questão da dor, aí a gente foi perceber, né? Nossa, a gente passou por esses mal bocados, mas que bom que a gente pôde poder ajudar, né? Sim. Uma vaga, uma cirurgia, sei É. lá. A experiência que a gente tem acaba servindo de consolo para outras pessoas também, né? Então, ó, eu sei o que você está passando, eu posso ter uma palavra assim, né? E, num certo sentido, Jesus, ele também é esse, né? Que experimentou o sofrimento. Nós Justo, cremos num Deus que sofreu, né? Na justo. pessoa de Jesus Cristo, que morreu, que sofreu humilhação. Então, Deus não é um Deus ausente, assim. Então, eu te garanto que tudo que você está passando na sua vida, por pior que seja, Jesus passou pior, teve pior, né? Então Jesus sabe o que é ser experimentado em dores, sabe o que é sofrer, sabe, o Deus Pai sabe o que é perder um filho, né? Inclusive é uma fala que minha esposa costuma dizer, né? Que ela foi consolada muito por Deus com isso. Então, nós temos um Deus que nos consola, não só do alto, assim, distante, mas um Deus que, na pessoa de Jesus, ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é sofrer e nos consola com um consolo, assim, que é muito mais profundo, né? E é muito isso, né? Porque em tudo que a gente for
talvez argumentar, mas Deus, eu fui traído. Ele fala, eu sei. Eu sei, quer ser traído, né? Mas Deus é morte, eu sei. Deus não é possível, é injustiça, eu sei. Exatamente. Decepção, injustiça, Tudo. tudo, cara. Loucura, é É, verdade. É um Deus perto, né? sim, Graças a Deus. graças Obrigado. a Deus. Ah, velho, é loucura, mas Deus tem falado mesmo comigo nesses momentos de dores, né? Uhum, Esses anos aí a gente passou por muitos mal bocados. No trabalho, é, questão familiar, ministerial. Nossa, ministerial foi doideira. E Deus vem trabalhando isso com a gente muito em cima disso, né? Eu também, mas aguarda. sim. Tipo assim, eu não vou talvez te fazer rico por causa disso, mas o propósito é muito maior. Eu vou alcançar outras pessoas através disso. Uhum, E que bom para você fazer parte disso, porque você vai estar mais tempo comigo. sim. É trabalhando, né? Tipo assim, É, trabalhar para Deus é interessante não pela recompensa, um galardão, ou sei lá, tô plantando, vou colher. É mais tempo com ele, né? Que é aquilo uhum, que a gente estava falando há pouco. O bom mesmo é estar perto do bom Deus. exatamente. É ter propósito eterno para as coisas, né? É você enxergar o seu cotidiano, a sua realidade, entender que aquilo faz sentido, porque você está sendo visto por Deus. Então, acho que nada mais prazeroso para o cristão é saber que ele está fazendo aquilo ali e Deus está vendo e que bom que Deus está ali, que Deus está vendo e que Deus está te abençoando, sabe? Então as coisas ganham muito mais significado. A gente vive nessa cultura de redes sociais e eu trabalho com rede social e eu vejo muitos jovens se perdendo, assim, sabe? Com essa necessidade de ser visto, de ser percebido, de ser enxergado e que talvez falta entender que no fundo a pessoa mais importante que existe no universo vê e enxerga ela, que é o próprio Deus, né? Então, essa falta de clareza da relação com Deus acaba de ser visto por Deus, de ser aceito, de ser amado, acaba projetando em outros uma satisfação que você deveria buscar em Deus, sabe? Porque em Deus a gente é visto, em Deus a gente é percebido o tempo inteiro, em Uhum. Deus a gente é amado de forma incondicional. Então, quando a gente entende isso, a gente para de sobrecarregar, sabe? As pessoas, os outros, a gente para de querer aparecer demais, assim, simplesmente para aquilo te dar algum sentido, sabe? Então, eu acho que esse equilíbrio também é muito importante, assim, que a caminhada com Deus vai colocando o coração da gente no lugar certo, sabe? E vai mostrando pra gente o que realmente tem valor, né? O que tem peso de glória, né? Para usar o C.S. Lewis de novo. Mas é mesmo, Glória. Tem um amigo meu que ele fala assim, ó, ele pega uma corda muito grande e aí ele pinta de vermelho só a pontinha. Então, gente, a nossa vida é essa pontinha que eu pintei aqui de vermelho. O resto da corda é muito maior, é a eternidade. Sim, Então, o que a gente vai viver aqui, você tem que investir por causa do que é eterno. exato. Eu acho que essa visão da eternidade, cara, te coloca no lugar certo, sabe? A gente confunde, a gente acha que a gente tem que viver tudo, provar tudo, experimentar tudo nessa vida. Cara, e não precisa, né? Não precisa. A eternidade você vai ter tempo suficiente para provar os melhores sabores, as melhores experiências, as melhores viagens. Tem gente que tem necessidade, né? Eu quero conhecer o mundo inteiro. Cara, você não precisa. Se você conhecer, ótimo. Eu tenho vontade, inclusive, né? Também. É uma Me delícia que chama. me chama, conhecer o mundo inteiro. Mas isso não pode ser um desespero, sabe? Não pode ser assim, nossa, eu tenho que sugar tudo dessa vida porque amanhã eu vou morrer. Não, cara, você vai viver eternamente. Então, você não precisa de ter esse desespero, sabe? Você pode viver um dia de cada vez, você pode ser paciente, você pode plantar pequeno, você pode ter, sabe? O mais importante do que ter grandes resultados é ter fidelidade. Sabe? É você ter fidelidade, é você poder chegar no último dia e Deus dizer para você assim, servo bom e fiel, né? Uhum. Eu te dei um pouco que eu te dei, então você multiplicou seu talento e agora você pode Vem ir morar para os comigo. aposentos do Pai. Então, eu acho que isso tem que ser o desejo ardente do cristão e do jovem, sabe? E é bom falar isso para o jovem porque é a hora
de definir prioridades, né? O jovem está construindo sonhos, está se preparando para a vida adulta e ter essa projeção, cara, eu acho que tira muito da sobrecarga que o jovem passa nesse momento da vida. E talvez o que a gente está conversando aqui para o jovem entender talvez tirar um pouco o pé do acelerador, né? Sim. Para buscar aquilo que a gente não vai precisar de acelerar mais. Uhum. Que a gente vai ter a eternidade, não é a vida inteira, é a eternidade para desfrutar. Muito legal. É sensacional. Acho que não tá dando vontade de parar, não, gente. Vamos conversar com o pessoal aqui. A gente pode ficar mais uma hora. Ô, Betão, mas obrigado, cara. Foi um papo valioso. De verdade, assim, dá pra gente ficar mais tempo. Mas, se Deus quiser, nós vamos voltar mais vezes aí, né? Vamos sim. Pra gente finalizar, deixa uma mensagem, então, pra galera que ouve a gente, né? Essa galera que é jovem, que é adolescente, sobre essa sua experiência de vida. Tá. Então eu quero voltar lá no início da filosofia, né, que a gente começou conversando. Nunca vou fugir. E a minha recomendação é essa: aprenda a se aprofundar nas coisas, aprenda a descobrir o porquê, seja uma pessoa interessada por assuntos, pela vida. Eu costumo dizer que as pessoas mais interessantes são as pessoas mais interessadas. Então, na medida que você é interessado por conhecer as coisas, interessado em buscar conhecimento, naturalmente você vai se tornar uma pessoa mais interessante, você vai agregar mais. E eu tenho certeza que o estudo, quando ele é feito com o coração no lugar certo, quando ele é feito buscando realmente se tornar uma pessoa melhor a partir do conhecimento, isso vai te levar para caminhos que você nem imagina que você pode alcançar. Então, que Deus te abençoe e se precisar, conta comigo lá no @Comunidade Veritas, tem o Instagram, estou lançando o YouTube também e vai ser um prazer também te acompanhar por lá. Nossa, sensacional. Eu vou deixar aqui embaixo para o pessoal poder seguir, né? Uhum. E poder aprofundar mais nos conteúdos, são dicas valiosas, tem conteúdo muito bom. Eu estou incentivando esse casal, gente, que é o Beto e a Grazi, a ter um podcast, porque eles têm conteúdo demais. É muito legal. Então, vale a pena. Se eu fosse você, eu começava a seguir agora. Nós vamos deixar aqui, você já começa a seguir e desfrutar desses conteúdos. Cara, se eu tiver um podcast, sensacional. com certeza você vai ser um dos Ah, primeiros que convidados. isso, eu fico muito honrado. Muito obrigado. Vamos embora. Muito bom a gente ter o Betão por aqui, mas muito bom ter você também. E eu agradeço você que ficou aí ouvindo, né, curtindo, desfrutando dessa conversa. Pega esse link, gente, envia para a galera, envia para geral. Vamos colocar aí para todo mundo seguir esse movimento Brasa, beleza? Se vê sentido para você ou se tá vindo alguém que Deus está colocando aí na sua cabeça, envia. Envia, tá na mente, pessoa X. É esse mesmo que precisa ouvir esse conteúdo que vai edificar e abençoar. Beleza? Gente, então é isso. Infelizmente, mas eu vou convidar mais vezes. Acabou o episódio de hoje. Deus abençoe você, que você possa ter o seu coração queimando aí por Cristo. Amém? Alô, até a próxima. Beijo e tchau!